Olá pessoal, mais um Saúde é Vida, começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de pâncreas. Mas antes eu tenho um recado aí para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema aqui para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O câncer de pâncreas normalmente não leva ao aparecimento de sinais e sintomas nos estágios iniciais, por isso sua taxa de mortalidade é alta. No Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes. Para falar sobre esse tema, a entrevistada do programa de hoje é a Débora Cury, oncologista do Grupo Sonhe. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão pertinente. Doutora, vamos começar então, né, explicando para o pessoal que está em casa, acompanhando aqui o programa. O que é o pâncreas e qual que é a principal função desse órgão? Porque muita gente não sabe, desconhece, então acho importante a gente falar um pouquinho desse assunto primeiro. Perfeito. Então, o pâncreas, ele é um órgão essencial aí para a produção de algumas substâncias, algumas enzimas que fazem parte da digestão e também do controle de algumas questões metabólicas, né? A gente sabe que alguns pacientes podem ter algum problema no pâncreas e muitas vezes cursar com problemas relacionados a diabetes. Então, muitas vezes até o paciente que é submetido à retirada do pâncreas, ele pode sobreviver sem esse órgão, mas ele deve repor essas enzimas e ele acaba tendo um risco maior de desenvolver diabetes. Doutora, explicar um pouquinho agora então, para a gente entrar realmente no assunto, o que é o câncer de pâncreas? Certo, então nós temos basicamente dois tipos, né? Existem alguns outros subtipos mais raros. Essencialmente, o mais comum é o adenocarcinoma, que acaba sendo uma neoplasia um pouco mais agressiva, ao passo que o outro subtipo aí, que talvez seja aí o segundo mais comum, são os tumores neuroendócrinos, né, do pâncreas. O adenocarcinoma, ele tem uma característica realmente de se disseminar um pouco mais rápido, de ser uma doença um pouco mais agressiva. Enquanto a neoplasia neuroendócrina tem um comportamento mais indolente, né? O que a gente fala que ele é uma doença um pouco mais preguiçosa. Então, ele pode ocasionar metástases, mas em geral é uma doença de evolução mais lenta. E doutora, qual que é o tipo mais comum entre esses que você comentou? É o adenocarcinoma mesmo, né? É o mesmo subtipo relacionado àqueles outros tumores gastrointestinais, como tumores coloretais, são subtipos mais comuns mesmo. E muitas vezes o maior problema acaba sendo o diagnóstico que não é tão precoce, porque no pâncreas, muitas vezes não há sintoma quando está crescendo ali um nódulo, uma neoplasia, e pode ser, por exemplo, um tumor de cabeça de pâncreas, que o primeiro sinal seja uma obstrução da via biliar, que passa ali naquela região. Então, muitas vezes o paciente desenvolve um quadro que a gente chama de icterícia, que é aquele amarelão, que é quando ocorre essa obstrução, as bilirrubinas aumentam no sangue e esse paciente fica amarelo. E isso geralmente já denota uma doença um pouco mais avançada, né? Não é uma regra, mas é claro que a gente precisa estar atento, porque se houver uma perda de peso associada, uma dor abdominal, muitas vezes isso já vai direcionar para uma investigação ali um pouco mais rápida, né? Porque precisamos de, eventualmente, uma certa celeridade para chegar no diagnóstico e conseguir iniciar o tratamento adequado. Doutora, até estava pesquisando, né, sobre esse assunto para o programa e eu vi que alguns dos sintomas, entre alguns dos sintomas, também está a dor nas costas. E eu achei interessante isso, porque eu falei, nossa, uma coisa que você nunca vai relacionar, né, ao câncer de pâncreas. Perfeito, sua colocação foi muito boa, porque é comum mesmo o paciente chegar com esse relato
E se a pessoa não tem uma certa afinidade com o tema, muitas vezes deixa passar essa queixa sem uma investigação direcionada. Por que que isso acontece? O plexo celíaco, ali, algumas inervações que nós temos naquela região, pode ocasionar essa irradiação da dor para o dorso quando ele está sendo acometido. Então, isso confunde um pouco mesmo o diagnóstico, é como se fosse uma dor em barra, né, que a gente fala. Essa dor vai lá para trás e aí pode ser confundido, por exemplo, com um problema de coluna. Então, acontece muito desses pacientes fazerem algum exame de imagem para avaliar a coluna e ter um achado de um nódulo no pâncreas. Eu achei bem assim interessante, né? Porque como você mesma comentou, né? É um câncer silencioso inicialmente, né? Sim, a gente tem uma questão que vem sendo muito debatida, né, no mundo todo, que é o fato da gente ainda não ter um rastreamento adequado para o câncer de pâncreas. E por que que nós não temos, né? Apesar da medicina ter avançado tanto, os estudos ainda não mostraram um benefício de algum exame a nível populacional que possa diminuir a mortalidade dos pacientes com câncer de pâncreas. Então, o que que isso significa? Que se a gente sair fazendo exames, né, os exames que a gente tem acesso hoje, a gente ainda não consegue fazer esses pacientes viverem mais quando eles são acometidos por essa doença. Então, precisamos ainda desenvolver estratégias mais adequadas, mas principalmente educar a população em relação aos sinais de alarme e aí sim buscar o atendimento médico, né? Uma coisa que a gente vê e que de certa forma é um erro, né, na investigação é quando são dosados marcadores tumorais na população geral. Por que que isso é considerado um erro, né? Uma prática que não é recomendada? Os marcadores tumorais, eles nada mais são do que proteínas. Então, eles podem estar aumentados em decorrência de outros processos que podem estar acontecendo no organismo daquele indivíduo. Então, eventualmente, uma inflamação, como uma pancreatite, eventualmente uma infecção, né? Alguma coisa que esteja ali aumentando essas proteínas. Então, um termo que a gente usa é que o valor preditivo positivo, então a chance de um marcador tumoral estar verdadeiramente positivo, né, para câncer, quando é coletado em um paciente da população geral, ele é muito baixo. Então pode haver uma confusão. Muitas vezes o paciente acaba chegando até numa biópsia, sendo que a suspeição era muito baixa. Então a gente precisa refinar esse diagnóstico. Para a gente refinar o diagnóstico, a gente tem que educar a população geral e a população médica, né? E os indivíduos aí que estão na linha de frente, que podem desencadear essas investigações, para que a gente chegue no diagnóstico precocemente. Até para a gente explicar aqui, né, doutora, esse marcador tumoral, ele não significa que a pessoa tem o câncer, é isso? É isso mesmo. Esse marcador tumoral, que é o CA199, ele deve ser coletado quando já existe a suspeita, tá? Então, ele é um bom marcador para acompanhamento e também para direcionar o nosso raciocínio quando a gente já suspeita de um câncer de pâncreas. Por quê? Muitas vezes, o câncer de pâncreas, quando diagnosticado no início, ele pode eventualmente o paciente pode ser submetido a uma cirurgia logo de cara, né? Que é o que a gente fala que é uma cirurgia upfront. Por que que, em geral, a gente acaba tendo essa conduta quando o tumor é mais inicial? Porque os estudos não mostram que a quimioterapia, quando o tumor é muito, muito, muito pequenininho, vai ter algum benefício. Ao passo que se a gente já tem uma doença mais localmente avançada, em se tratando do tipo mais comum, que é o adenocarcinoma, aí o recomendado seria realmente a gente fazer uma quimioterapia antes da gente submeter esse paciente à cirurgia, tá? Por quê? Porque assim a gente aumenta a chance de cura. Então, é muito importante porque o CA199, às vezes, ele direciona a gente para uma cirurgia ao invés de uma biópsia. A biópsia do pâncreas nem sempre é fácil. Então, se a gente já tem um marcador tumoral muito alto, uma imagem muito sugestiva, às vezes esse paciente já vai direto para uma cirurgia. Doutora Débora, o que pode causar esse tipo de câncer? Perfeito. Então, os fatores de risco é fácil a gente pensar quando a gente pensar em estilo de vida, tá? Inclusive, isso é uma das justificativas
pelas quais a gente tem tido um aumento de tumores gastrointestinais, como os tumores de pâncreas, por exemplo. Então, o tabagismo, o excesso no consumo de álcool, a inatividade física, a obesidade, a própria pancreatite crônica. Então, paciente que tem um quadro ali, eventualmente de etilismo, que já fez vários quadros de pancreatite, tá? O diabetes. Então, eventualmente, claro, aquele paciente que tem uma história familiar, né, alguma questão hereditária, que também vai estar mais suscetível ao risco. Doutora, no caso desses fatores, eu também estava pesquisando que inclui aquelas pessoas que trabalham com exposição a produtos químicos. Isso também é de fato uma verdade? Essas pessoas estão mais suscetíveis? Sem dúvida. Então, eventualmente, se a gente tiver uma exposição a um produto químico sem proteção adequada, isso pode gerar um dano no DNA. E aí tem uma série de produtos que podem estar relacionados a danos no DNA, mas em geral eles já devem ter sido orientados ali no local de trabalho sobre o uso de equipamentos de proteção. Doutora, qual que é a média da idade das pessoas com o câncer de pâncreas e também se ele atinge mais homens ou mulheres? Perfeito. Em geral, é esperado que seja mais comum a partir dos 60, né, dos 50 a 60 anos. No entanto, a gente vem observando um aumento do câncer de pâncreas em populações mais jovens. Isso provavelmente relacionado a essa piora do estilo de vida, como a gente comentou. Então, incentivar que as pessoas adotem mudanças no estilo de vida é um papel fundamental, né, da mídia mesmo e até da população médica, a gente promover saúde, diminuindo assim o risco do câncer de pâncreas. E ele acomete mais homens ou mulheres? Ou é a mesma proporção? Em geral, ele acomete mais homens, mas a gente também vem observando um aumento na população feminina. Isso pode se justificar pelo mesmo motivo, né? A mulher vem adotando, aí às vezes relacionado ao trabalho, ao estresse, à correria do dia a dia, vem adotando aí medidas, né? Estilo de vida um pouco mais, digamos, de risco. Doutora, você comentou, né, um pouquinho antes, que as pessoas que já tiveram pancreatite ou que têm aquela chamada pancreatite crônica, então elas estão correndo maior risco de desenvolver um câncer de pâncreas, é isso também? Sim, a pancreatite, ela nem sempre está relacionada com etilismo, ela pode estar relacionada, por exemplo, a alguma obstrução. Então, paciente que às vezes tem um quadro de uma obstrução de via biliar crônica por alguma pedra, né, às vezes uma própria pedra da vesícula que pode obstruir ali a via biliar, ele pode ter esse quadro de pancreatite crônica. Então, é algo a procurar ajuda médica também. A gente vê algumas negligências em relação a pedras na vesícula, né? Paciente que tem repetição de quadros inflamatórios ali locais, às vezes por dificuldade de acesso ou por desinformação. Então, é importante procurar ajuda médica se tiver realmente esse diagnóstico. Débora, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos estágios do câncer de pâncreas. Perfeito. Então, quando a gente está falando em adenocarcinoma, podemos ter realmente essa indicação de uma doença muito mais inicial, ali um estágio 1, de uma cirurgia curativa, tá? Mas isso é raro, infelizmente, geralmente são achados de exame que são feitos por outros motivos. Então, a partir do estágio 2, ali a gente já pensa em fazer algum tratamento complementar, além da cirurgia, para a gente aumentar essas chances de cura, né? A doença se torna realmente mais avançada quando a gente tem um comprometimento daquelas estruturas próximas ali ao pâncreas, que são os linfonodos regionais. Quando temos esses linfonodos comprometidos, a chance de alguma célulazinha ter escapado para a corrente sanguínea e causar uma metástase aumenta. Então, o estágio 3 é aquele estágio pré-disseminação sistêmica. Tem que ser tratado com muito cuidado por uma equipe especializada, de preferência por um oncologista, especialista em tumores gastrointestinais, uma equipe cirúrgica altamente qualificada, para que realmente a gente consiga fazer um tratamento, uma cirurgia oncológica, onde a gente consegue obter a retirada completa de toda a lesão tumoral,
com margens livres e uma boa amostragem desses linfonodos para a gente garantir que a gente tenha ressecado todos os linfonodos que poderiam estar comprometidos, tá? E o estágio 4, aí ele já realmente se trata da doença que tem metástase à distância. Então, pode ser um linfonodo fora ali da região, né? Um linfonodo mais à distância, um nódulo pulmonar, um nódulo no fígado, que são os locais mais comuns da gente ter metástase do câncer de pâncreas. Quando a gente fala do tumor neuroendócrino, é aquele tumor menos comum, é um tumor mais raro, é diferente o estadiamento e geralmente se trata de cirurgia, a conduta, tá? Quando ele é em estágio 4, ele já é realmente um tumor com metástase, e aí o tratamento é um pouco diferente, não seria baseado em quimioterapia, mas em tratamentos relacionados a análogos de somatostatina, por exemplo. Então, é algo bem específico, bem técnico, geralmente são doenças mais fáceis da gente controlar, mas o adenocarcinoma realmente é muito mais comum. Doutora Débora, é possível a gente falar em prevenção desse tipo de câncer? Sem dúvida. Então, assim, é algo que a gente recomenda para toda a população, sabe? Com a informação que a gente tem hoje, fundamental cessar o tabagismo, sabe? Não faz sentido adotar hoje, com tanta informação disponível, essa prática. Inclusive, um alerta, assim, muito importante, principalmente para os jovens, não utilizar cigarros eletrônicos, porque a gente sabe que isso está relacionado com o aumento do risco de câncer, tem nicotina nesses produtos, né? Então é muito importante não aderir a esse tipo de prática, né? Manter um peso saudável, manter atividade física regular, controlar diabetes. Então, realmente, o álcool ele pode ser utilizado em uma pequena quantidade, mas não em excesso, tá? Então, praticar um estilo de vida saudável e, claro, gente, alimentação o mais natural possível, rica em frutas, verduras, legumes, carnes magras, fibras, né, alimentos integrais. E se você vem de uma família que tem uma história positiva para um antecedente de câncer de pâncreas, procurar uma orientação oncogenética para que você possa ter um acompanhamento individualizado, né? Muitas vezes, essa sim é a população-alvo para fazer alguns exames de rastreamento mais direcionados. Então, é importante um apoio especializado se você já tem esse histórico na sua família. Então, pergunte para os seus familiares, se informe sobre a história da sua família, para que você possa diminuir seus riscos. Com certeza, isso que você comentou é muito importante, né, doutora? Falando desses exames especificamente, quais seriam os mais indicados, né? Esses exames de rastreamento para quem tem aí um antecedente, né, na família? Ótimo. Então, os exames mais indicados são as tomografias e as ressonâncias, porque eles vão dar um pouco mais de detalhe ali da região do pâncreas. Um exame que eventualmente é realizado para fins de rastreamento, para fins eventualmente de checar algum quadro de uma dor abdominal mais crônica, é o ultrassom. Ele pode levantar a suspeita, mas ele geralmente vai pegar algum nódulo hepático, algo que já é um pouco mais avançado, tá? Então, os exames ideais seriam a tomografia ou a ressonância, e aí geralmente eles são realizados quando já existe alguma suspeita ou quando é uma população de um risco maior. Doutora, qual que é a chance de cura dessa doença, né? Porque a gente sabe que é um câncer considerado aí perigoso, com a taxa de mortalidade alta. Infelizmente, a chance, assim, o que a gente tem, né, da literatura hoje é de uma probabilidade de 10% desses indivíduos vivos em 5 anos. Então, assim, a gente consegue extrair desse dado a informação que, de fato, vai de encontro com tudo que a gente conversou, né? A gente precisa do diagnóstico precoce, porque o fato da gente fazer esses diagnósticos tardiamente está diretamente relacionado com essa mortalidade mais alta por essa doença. É uma doença que se dissemina rapidamente, quando ela já está mais avançada, que geralmente tem sintomas. Então, por isso, no primeiro quadro de uma dor abdominal sem explicação, uma perda de peso inexplicável, principalmente quando esses sintomas estão associados, correr para procurar ajuda médica. Ou uma dor nas costas, né? Como a gente comentou, que pode parecer que não é nada, mas às vezes pode ser algo muito grave, né, doutora?
Exatamente, né? E o que a gente vê é, eventualmente, a população procurando os pronto-atendimentos, né? O pronto-atendimento, ele é uma forma realmente de você procurar ajuda médica. Mas se você tem uma queixa que está se arrastando há alguns dias, né, que não é algo que você vai precisar resolver ali imediatamente, marca uma consulta, faz um check-upzinho, mesmo que seja no posto de saúde, agenda seu clínico. Se você tem acesso à saúde suplementar ao convênio, marca um clínico geral. Se é uma população acima dos 60 anos, tenha o hábito de passar com o geriatra uma vez por ano, para fazer sua rotina de exames, para fazer um inventário, uma anamnese adequada, que é aquela conversa mais especializada que o médico tem com o paciente. Então, a gente precisa criar o hábito de forma rotineira mesmo, a gente procurar cuidar da nossa saúde. Não é só quando a gente tem um sintoma de alerta maior, né, que a gente procura um pronto-socorro no meio da madrugada desesperado, mas sim quando a gente vê que tem alguma coisa diferente do habitual, a gente marcar nossa consulta, fazer nossos exames de rotina, para que a gente não deixe passar nada, faça diagnósticos precoces e possa seguir orientações especializadas quando alguma coisinha não tiver no lugar. Exatamente, doutora. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o diagnóstico e tratamento do câncer de pâncreas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o câncer de pâncreas com a oncologista Débora Cury. Doutora Débora, agora neste segundo bloco, acho importante a gente já começar falando sobre o diagnóstico desse tipo de câncer, se ele é realizado somente através de exames. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Perfeito. Quando a gente tem uma suspeita de uma lesão no pâncreas que pode ser um câncer, é importante a coleta do marcador tumoral, do CA199, porque em caso dele estar elevado, né, muitas vezes até com uma imagem muito sugestiva e uma doença mais inicial, esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia, ali já com a intenção curativa, e às vezes pular a etapa de uma biópsia. Porque o processo da biópsia em si, né, aquele procedimento de retirada do material através da punção por uma agulha, ele é relativamente simples e rápido. No entanto, a gente tem um intervalo de tempo considerável, às vezes de 1 a 2 semanas, para a gente ter o resultado anatomopatológico disso. Então, se a gente consegue já, com o marcador tumoral elevado, a imagem muito sugestiva, já partir para uma cirurgia com intenção de cura, a gente pode estar ganhando tempo e garantindo maiores chances de cura para esse paciente. Se surge alguma dúvida no sentido de ser realmente uma neoplasia, se o marcador tumoral não é tão alto, se a localização, a anatomia da lesão não é tão sugestiva, aí o ideal realmente é a gente proceder com uma biópsia para confirmação anatomopatológica. Se a imagem demonstrar que essa lesão já é mais localmente avançada e nós tivermos uma evidência, né, através desse anatomopatológico, através dessa biópsia, que se trata de um adenocarcinoma, é importante a indicação de um tratamento neoadjuvante com quimioterapia. Então, como que funciona isso? É um termo técnico, mas eu vou comentar até para fins aí de quem tiver alguma afinidade com o tema. É o FOLFIRINOX, o esquema, o protocolo que é utilizado, é a quimioterapia mais recomendada para a gente diminuir esse tumor, garantindo assim uma maior chance de cura, uma maior chance da gente ressecar essa doença completamente, porque realmente é a cirurgia com ressecção completa da lesão e margens livres que garante que esse paciente tenha uma chance maior de cura, tá? Eventualmente, se esse paciente for submetido à cirurgia e no pós-operatório for visto que a doença era avançada e ele não fez quimioterapia antes, ele pode ser submetido à quimioterapia adjuvante. Esse termo significa que a quimioterapia é feita após a cirurgia, tá? Então, a tendência hoje é fazer antes, se a doença for localmente avançada, mas pode ser feito depois. Temos estudos, né? A literatura corrobora essa indicação.
Geralmente, quando a gente tem uma doença metastática, uma doença avançada, o tratamento com quimioterapia, imunoterapia, que seja, ele vai ser feito para a gente diminuir a chance desse paciente vir a falecer por essa doença e a gente aumentar o tempo de sobrevida desse paciente, tá? Então, a ideia é qualidade de vida, a ideia é a gente aumentar o tempo de vida e a gente vai direcionar com base em algumas características dessa doença, algumas características do próprio paciente. Isso precisa ser avaliado individualmente. Doutora Débora, então o tratamento inclui a cirurgia, né, em alguns casos, além de quimioterapia e imunoterapia. No caso, a imunoterapia também é bastante utilizada nessa abordagem. Depende muito do caso. A gente tem que, eventualmente, fazer uma análise genética desses pacientes, porque a gente tem uma chance de ter um quadro que a gente chama de instabilidade de microsatélites. Essa instabilidade de microsatélites é quando a gente tem uma deficiência nos genes de reparo do DNA. Existe uma porcentagem bastante pequena dos pacientes com câncer de pâncreas que tem essa alteração, mas quando é diagnosticada, a gente tem a indicação de partir para um tratamento baseado em imunoterapia. Doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é feito a biópsia desse tipo de tumor, porque a gente não imagina, né, assim, que é uma coisa tão simples. Você poderia explicar um pouquinho? Geralmente a gente faz essa biópsia de forma minimamente invasiva, tá? Então, o radiologista intervencionista é um especialista capacitado para fazer esse tipo de procedimento, onde ele guia a agulha que vai fazer a retirada do material por algum exame de imagem, geralmente uma tomografia, e ele faz essa punção ali do nódulo e retira uma amostra de tecido que vai ser enviado para um laboratório de patologia, onde essas células vão ser avaliadas por microscópio para a gente ter um resultado anatomopatológico adequado. É um procedimento rápido, então. Geralmente é rápido, geralmente é com anestesia local. A dor é relacionada apenas a um pequeno ponto ali de anestesia, então não é um procedimento que está associado a grandes riscos, mas realmente qualquer procedimento invasivo a gente tem que saber que pode ter alguma complicação, algum sangramento, algo, um hematoma, alguma coisa ali que a gente precise acompanhar. E doutora, no caso da cirurgia, hoje a medicina está bastante avançada. Essa cirurgia, ela também é minimamente invasiva? Ela já é feita com robótica? Como que é essa cirurgia para o paciente que está com essa doença? Muito boa a sua pergunta. Então, acho interessante a gente falar sobre isso, porque é um tema que a gente diz da moda, né? Então, assim, a cirurgia robótica, ela é uma opção muito interessante, porque ela minimiza o tempo de recuperação desse paciente, ela pode estar associada a menos complicações do que a cirurgia aberta. Mas é importante dizer que, em termos de desfechos oncológicos, ou seja, chance de cura, a gente ainda não tem evidência de que a cirurgia robótica é superior à cirurgia convencional. Então, o que a gente pode extrair dessa informação? Existe papel para cirurgia aberta e esses pacientes vão estar igualmente sendo submetidos a um tratamento com potencial curativo. A cirurgia robótica, quando há acesso a ela é uma estratégia interessante, porque se o médico já tem uma afinidade com a técnica, ele realmente pode obter desfechos aí interessantes do ponto de vista de morbidade, né? Então, menos fístula, menos sangramento, menos dor, menos tempo de internação. Então, tudo isso é benéfico para o paciente, sem dúvida, mas é importante salientar que, em termos de desfechos oncológicos, os procedimentos são equivalentes. Não muda praticamente nada, então, de quem for fazer a cirurgia robótica ou a convencional. Do ponto de vista de chance de cura, não. Doutora, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a relação entre o câncer de pâncreas e digestão e metabolismo, que a gente sabe que pode afetar, né? Eventualmente com um paciente que já está com alguma questão de digestão, algum problema ali relacionado à sua
na glicemia, isso já pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo no pâncreas, pode ser um sinal de alerta para desencadear uma investigação. E o fato é que na retirada do órgão, nós teremos muitas dificuldades em relação à digestão e ao metabolismo. Então, esse paciente precisa estar sendo monitorado por uma equipe especializada que possa detectar eventualmente o início de um quadro de diabetes, uma necessidade de uma reposição de enzimas, como eu disse, e né, a gente vê algumas vezes esses pacientes tendo o diagnóstico, fazendo o tratamento e perdendo o segmento por algum motivo, às vezes teve uma mudança de cidade, às vezes teve uma mudança de trabalho, um problema familiar, e isso não pode ocorrer. Tá? É muito importante que depois do tratamento definitivo, esse paciente seja seguido por um período de 5 anos, tanto para acompanhar todas essas possíveis intercorrências pós-tratamento, como para detectar qualquer sinal de recidiva, onde a gente possa atuar também de forma rápida, melhorando os desfechos para esse paciente. Até ia comentar sobre isso, exatamente, né? O tratamento em si, ele gera muitos efeitos colaterais, né? Como que fica a vida do paciente nesse tratamento e depois também no pós-tratamento? Ótimo. Isso é um tema que a gente tem discutido muito, né? Sobre os sobreviventes do câncer. É muito importante a gente entender que dá para ter uma boa qualidade de vida em tratamento e pós-tratamento. Quando a gente fala de tratamento em si e efeitos colaterais, é importante entender que hoje o câncer ele é tratado de forma personalizada. Então, é feita uma investigação genética para esses pacientes. No câncer de pâncreas, a chance de uma alteração genética, né, de se tratar de um câncer hereditário, ele não é tão grande. Tá? Ela não é tão grande, a gente acaba tendo uma porcentagem aí inferior a 5% desses pacientes com mutações genéticas. E além desse quadro de instabilidade microsatélites, a gente tem, por exemplo, a mutação nos genes BRCA1 e 2, que é o mesmo gene do câncer de mama, eventualmente próstata e ovário, e a gente também tem um risco aumentado de câncer de pâncreas nessa população. Quando a gente tem esse diagnóstico, o tratamento pode ser diferente. Por quê? Quando a gente tem uma alteração genética, é comum a gente ter um tratamento que a gente chama de um tratamento-alvo, uma terapia-alvo, que vai ser feita direcionada para aquela alteração genética. É o que a gente chama de chave-fechadura. Então, a gente tem um tratamento que vai ali bloquear aquele gene e dessa forma não há uma proliferação celular que vai aumentar a disseminação do câncer. É uma forma leiga de explicar, não é uma forma mais objetiva para que fique mais palpável, mas é basicamente isso. Então, a questão dos efeitos colaterais vai variar um pouquinho de qual que vai ser a terapêutica instituída. No geral, quando a gente vai fazer quimioterapia, que é o que a maior parte desse grupo de pacientes vai ser submetido, a gente tem maneiras de minimizar os efeitos colaterais. Então, a gente tem tanto medicações para serem realizadas no local do tratamento, né, que é o que a gente chama de pré-quimioterapia, como medicações que podem ser utilizadas em casa, antes e depois das aplicações, para a gente diminuir esses efeitos colaterais, que são aqueles mais comuns mesmo. Geralmente, náuseas, vômitos, alteração de hábito gastrointestinal, algum quadro de febre, que seria um sinal de alerta, que algumas vezes pode significar uma complicação, e pode até acontecer a alopécia, né, que é a queda dos cabelos. Com esse esquema FOLFIRINOX, a gente acaba tendo realmente um quadro de alopécia, e isso pode ser contornado de algumas formas, e a gente sabe que o estigma em torno disso vem diminuindo, né, mas a gente ainda é um tema pertinente, principalmente para as mulheres. Com certeza, doutora. Você disse da questão da febre, né? Isso é um sinal de alerta de complicação aí, né? Da cirurgia, principalmente? Perfeito. Após um procedimento cirúrgico, o paciente que vai ser submetido a uma quimioterapia, ele pode ter ali, às vezes, algum acúmulo de líquido que pode ter infectado, ele pode ter realmente uma queda da imunidade associada a um quadro infeccioso, e isso é potencialmente grave. Então, a gente sempre alerta que, quando o paciente apresentar febre, após uma aplicação de quimioterapia, procurar o pronto-socorro para fazer um rastreio infeccioso. Tem que estar atento, então, ao mínimo sintoma, né, doutora? Sem dúvida. E aí a importância de ter uma equipe, né, de acompanhamento. A gente muitas vezes no nosso serviço, por exemplo, tem uma enfermeira navegadora que vai estar acompanhando
a evolução desses pacientes que são submetidos à quimioterapia. Então, a gente consegue detectar se ele tem algum sinal de alerta, se a gente pode dar apoio na orientação de algum sintomático para que esse paciente simplesmente contorne esses efeitos colaterais no seu domicílio, ou quando essa enfermeira detectar que é algo mais preocupante, que ela oriente, né, o fluxo até o pronto atendimento. Voltando um pouquinho na questão do tratamento, existem avanços mais recentes em pesquisa, né, sobre outros possíveis tratamentos para o câncer de pâncreas? Olha, hoje o que a gente realmente tem de mais promissor são esses tratamentos-alvo, né? A gente identificar alguma alteração genética que a gente possa direcionar o tratamento a ela. Então, são feitos muitos estudos, muitos esforços nesse sentido. A quimioterapia ainda é um tratamento muito importante no câncer de pâncreas, então a gente precisa entender que a ciência demora um pouquinho para evoluir, e ao mesmo tempo, muitas vezes nem é só uma questão de tempo, é uma questão da biologia da doença. As células do câncer de pâncreas, elas se multiplicam muito rápido, então a quimioterapia tem um papel importante nesse tipo de padrão, nesse tipo de mecanismo. Então, não acredito que a gente vai descartar a quimioterapia por completo, ela ainda é um tratamento muito importante e é um tratamento, se bem realizado, bem utilizado, que aumenta as chances de cura de fato desses pacientes. Doutora, eu gostaria que você explicasse também sobre o que são aqueles biomarcadores para câncer de pâncreas. Existem esses específicos somente para esse tipo de câncer? Os mais comuns que a gente vai investigar são realmente os genes que estão relacionados à instabilidade de microsatélites, o próprio BRCA1 e BRCA2, e eventualmente a gente tem feito uma avaliação do HER2, o score do HER2. Como que funciona isso? É uma proteína que a gente tem e quando ela está super expressa, hoje a gente tem uma estratégia de tratamento muito interessante, que é o anticorpo droga conjugado. Tá? Então, é um anticorpo monoclonal associado a uma quimioterapia, e essa quimioterapia ela é entregue diretamente ali na célula tumoral. Então, a gente minimiza um pouco os efeitos sistêmicos e a gente aumenta a ação local. Então, uma estratégia nova, uma estratégia promissora, que a gente já consegue garantir acesso aos nossos pacientes, no entanto, a gente precisa que ele realmente tenha esse biomarcador. E a porcentagem é bastante pequena de pacientes com câncer de pâncreas que tem essa proteína, o HER2 superexpresso. Doutora, falando ainda um pouco desse tratamento, né? A gente tem que sempre lembrar da importância daquele suporte psicológico, né? Você disse que a pessoa, mesmo após o tratamento, tem que estar sempre acompanhada, não abandonar, né? Essa consulta médica, estar sempre ali, né, em contato com o médico e o suporte psicológico, né? Eu queria saber a sua opinião também sobre isso. Na minha opinião, é indispensável. Então, o paciente que ele está bem equilibrado emocionalmente, né, nessa fase toda, que tem um suporte tanto familiar como de uma equipe capacitada, ele tem melhores desfechos, isso é uma realidade. A gente sabe que é um momento de fragilidade, que é um momento delicado, isso pode desencadear gatilhos relacionados, né, até a muitas coisas que essa pessoa já passou na sua vida, e é muito importante ter esse acolhimento. No nosso serviço, a gente sempre tem graças a Deus, a oportunidade de oferecer psicólogo, nutricionista, enfermeiro especializado, para que a gente possa ter realmente essa equipe multidisciplinar acompanhando o paciente, inclusive dentista também, porque alguns quadros, né, podem estar relacionados a essa parte odontológica, como a mucosite, por exemplo, que é um efeito colateral possível do tratamento, e a psicóloga, ela desempenha um papel central. A gente, às vezes, faz um acolhimento também da própria família, porque podem ocorrer ali questões mesmo, né, de alguma dificuldade de alinhamento. A gente tendo essa família próxima, a gente tendo esse paciente bem amparado, a comunicação se torna mais assertiva. E todo mundo consegue, né, passar por essa situação de forma mais serena possível. Doutora, quando a gente fala em câncer, né, a gente escuta muito sobre cuidados paliativos. O que na verdade são esses cuidados paliativos?
É um tema muito importante porque existe uma dificuldade de entendimento desse conceito. Então vamos lá, o cuidado paliativo, ele não está relacionado só ao câncer, é um conceito que foi desenvolvido, uma forma de atendimento individualizado para todo paciente que tem uma doença ameaçadora de vida. Então, pode ser uma doença não oncológica, pode ser uma doença oncológica. E por que é cuidado paliativo? Significa que o centro do nosso tratamento, o foco do nosso tratamento é a qualidade de vida, tá? Então, a gente nunca vai fazer um tratamento extremamente agressivo que possa, de certa forma, piorar a qualidade de vida e diminuir a sobrevida do paciente devido a efeitos colaterais, às vezes, muito agressivos, que são desproporcionais àquele contexto, tá? Então, o paciente precisa viver mais e melhor. Então, nada mais é do que a gente tratar esse paciente diante dessa realidade. Então, não existe o conceito que algumas pessoas se equivocam é achar que cuidado paliativo significa não tratar. Não tem, de nenhuma forma, relação com isso, tá? Então, é simplesmente mudar o foco do tratamento, o objetivo do tratamento para a qualidade de vida, para priorizar mesmo uma sobrevida o mais longa possível com a maior qualidade possível. Doutora, existe alguma dieta específica, tanto para a gente falar em prevenção do câncer, ou até mesmo para quem está passando por tratamento ou após o tratamento? Existe aí uma dieta que a gente deveria seguir, para correr menos risco ou, enfim, para evitar que a doença volte? Nós temos na literatura dados assim que indicam que a ideia é a gente diminuir os ultraprocessados, né? Então, esses alimentos altamente industrializados, que têm às vezes resíduos mesmo, até de petróleo, de muita coisa, eles devem ser substituídos por alimentos mais naturais. Então, como eu disse, frutas, verduras, legumes, carnes magras, gorduras de boa qualidade, né? Então, castanhas, abacate, coco, todos esses alimentos que a gente sabe que vão nutrir o nosso corpo e não simplesmente saciar a fome, né? Então, a gente precisa pensar na alimentação não para a gente matar a fome, mas para a gente realmente nutrir o nosso corpo. Então, um prato colorido, né, à base de grãos, leguminosas, fibras, tudo isso precisa conter no nosso cardápio. Então, a gente sabe que com o estilo de vida, né, mais acelerado, a correria do dia a dia, a ideia às vezes é a praticidade. Então, se a gente precisa de praticidade, a ideia não é a gente pegar aquele alimento que a gente só precisa desembalar rapidamente e comer ali no meio da correria. A gente precisa se organizar. Então, a ideia, às vezes, ter uma bolsinha térmica com seus alimentos já pré-preparados, descascados, tudo no jeito para que você possa diminuir a chance de recorrer a alguma coisa mais rápida. Então, a gente fala muito para olhar o rótulo, né? Então, se você tem um alimento ali no supermercado que você não sabe o que está falando, que aqueles ingredientes são todos confusos, nomes difíceis de entender, passa para outro. Vai ali em algum alimento mais fresco, algum alimento mais natural, fazendo combinações, né, interessantes, às vezes frutas combinadas com castanhas, uma proteína combinada com uma fonte de carboidrato que seja mais saudável para dar energia. Então, é interessante, às vezes, recorrer até um nutricionista que possa orientar, tirar as dúvidas. Isso é uma prática que todos deveriam ter quando tem dúvidas em relação à alimentação e não sair correndo atrás de coisas da moda que muitas vezes só vão causar um prejuízo financeiro e não vão ter grandes resultados. Então, assim, a gente acaba querendo um pouco aquela pílula milagrosa, né? Mas, na verdade, é a constância de uma alimentação saudável que vai realmente diminuir a chance de ter câncer. E o que a gente recomenda para os nossos pacientes, que aí sim já estão em tratamento, é evitar algum alimento que possa estar contaminado, né? Porque se o paciente tiver uma intoxicação alimentar, a gente vai ter mais dificuldade de interpretar isso em relação ao efeito colateral, em relação a ser realmente alguma coisa relacionada a uma intoxicação. Às vezes isso requer internação hospitalar, uso de antibiótico, pode atrasar o tratamento. Então, alimentos crus, geralmente você precisa, né, realmente consumir quando você está em casa, porque você sabe como que foi feito o preparo, você sabe como que foi higienizado aquela verdura. Então, são essas recomendações, geralmente.
Doutora, é interessante que recentemente a gente fez um programa sobre câncer de intestino e o oncologista também falou, né, que os casos estão aumentando entre os jovens e agora você também reforçou isso, né, que o câncer de pâncreas também, infelizmente, está aumentando entre a população mais jovem e a gente sabe que muito disso vem por conta da alimentação, né? Sem dúvida. Os tumores gastrointestinais foram alguns daqueles que mais aumentou mesmo na população jovem, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso está relacionado com a alimentação, que a gente sabe que o fast food acabou sendo algo que surgiu ao longo das últimas décadas, e a gente já tem evidências claras na literatura que isso está relacionado mesmo ao aumento do risco de câncer. E doutora, uma dúvida que surgiu aqui pra gente, né? As pessoas que têm diabetes, elas precisam ficar mais atentas também com essa questão, especialmente pensando aí em câncer mesmo, né? Isso pode, se não controlado, se não bem cuidado, virar futuramente um câncer no pâncreas? Pode sim. Então, um alerta é principalmente quando cursa com uma complicação recorrente, que é a pancreatite crônica, e também aquele diabetes de início recente, numa idade ali não tão habitual, né? Então, é interessante realmente que esteja sendo acompanhado por um médico que possa ficar atento à necessidade de um rastreamento. Para a gente, então, encerrar aqui o nosso programa, gostaria que você reforçasse essa mensagem, né? Para o pessoal de casa ficar mesmo atento a esses sinais, a esses sintomas que a gente mencionou, né, logo no início do programa e depois agora no segundo bloco, para que procure realmente ajuda, não deixe, né, o quadro se agravar. Acho que o pilar central é que todos busquem ter o melhor estilo de vida possível. Não há necessidade de um rigor extremo ao ponto de se tornar uma neurose, né, onde a pessoa acaba não tendo nenhum momento de lazer, de relaxar ali com seus familiares e amigos, mas é importante a constância, a disciplina de que no dia a dia seja priorizado, né, a atividade física regular, manter o peso corporal adequado, alimentação saudável, ficar atento a qualquer perda de peso, principalmente associada a uma dor abdominal em barra, irradiando para o dorso, às vezes esse quadro de amarelão também, que precisa procurar imediatamente o serviço de atendimento para uma investigação. E sem dúvida, a gente sabe que todo mundo está suscetível a ter alguma complicação de saúde, mas se a gente fizer a nossa parte, tendo estilo de vida saudável, a gente diminui as chances e a gente aumenta também a possibilidade de um diagnóstico precoce e de cura. Então é importante se cuidar, conhecer seu corpo, se manter informado para poder realmente agir rapidamente quando necessário. Exatamente, doutora, muito obrigada pela sua participação, pela sua disposição. Imagina, foi um prazer e fico à disposição. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada ao pessoal de casa também pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.